Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Tivemos recentemente a Copa do Mundo, um espetáculo extremamente bem produzido, um espetáculo milionário que acenou inclusive para o quanto que o futebol hoje é uma atividade rica e geradora de valores que transcendem muito o espírito olímpico. Para uma conversa sobre isso, e até porque tem rebatimento nos esportes locais, a gente convidou uma autoridade que é o ex-árbitro, ex-atleta e gestor esportivo Wallace Valente, com quem a gente vai conversar agora. Wallace, obrigado pelo estar aqui, pela sua presença aqui. Rapaz, por toda essa movimentação econômica e financeira que a gente viu nessa Copa que agora se concluiu, nos Estados Unidos, México e Canadá, futebol é esporte ou é entretenimento? Olha, Eustáquio, primeiro um prazer estar aqui com você, na sua presença, para a gente conversar sobre esse tema que é muito interessante. Futebol, ele em 1995 sofreu uma virada de chave entre o futebol associativo e o business. Começou lá esse movimento na Europa, através de uma lei chamada Lei Bosman, que é o nome de um jogador da Bélgica, que determinou que os jogadores da União Europeia, os times da União Europeia, não tinham mais limite de jogadores estrangeiros jogando lá. E isso fez com que grandes jogadores fossem contratados pelos times europeus, que têm muito dinheiro. E aí, para sustentar toda essa grandiosidade, os grandes salários, o clube deixou de ser associativo e passou a ser uma empresa, gerando business, gerando riqueza, visibilidade, mais torneios e vendendo cota para televisão. Então, em 1995, esse movimento começou na Europa e não tem mais fim. Daqui para frente, nós estamos vendo que há essa evolução. A própria Copa do Mundo de 98, 2002 para cá só vai crescendo. E um marco interessante foi essa dos Estados Unidos, que é um país conhecido por produzir grandes espetáculos, grandes shows. Mega shows. Mega shows. A Copa do Mundo foi, de fato, muito, muito boa, a meu ver, até sob o ponto de vista técnico, porque ampliou o número de seleções que participaram, isso é muito positivo. E as seleções que chegaram meio desacreditadas surpreenderam. Isso dá uma credibilidade porque prova que a técnica ela é insuperável, mesmo que haja muito dinheiro, Países como Cabo Verde, Marrocos, surpreenderam tecnicamente as grandes seleções. E isso explodiu com a FIFA, inclusive agora propondo aumentar de 48 para 64 seleções, visto que isso pode e já atingiu o mundo inteiro com grande repercussão. Já está sendo cogitado, então, pular para 64? Isso aí, para 64 seleções, ampliar, porque, a meu ver, isso é muito bem planejado, Ali na FIFA, no futebol europeu, na International Board, não tem sonhadores, tem pessoas que planejam, tem gestores que vão passo a passo, medindo o tamanho das coisas. Começou com 48, viram que deu muito certo, e já tem um plano na próxima Copa do Mundo, que já não é mais realizada em um país só. Prova disso foi agora Estados Unidos, México e Canadá. A próxima é Portugal, Espanha e Marrocos. Ampliar essa visibilidade, esse alcance do futebol por continente, por países, e assim atrair novos investidores de todas as partes do planeta. É interessante como é que o futebol adquiriu essa importância social, Wallace? Porque ele tem a ver com identidade, disse, não tem ex-filho nem ex-clube, Foi uma visão muito boa de quem começou a projetar isso, porque o futebol nasceu dessa forma. Lúdico, meramente lúdico. Despertando paixões, Todo mundo... Eu, por exemplo, fui árbitro de futebol muitos anos, mas eu sempre tive meu clube. Eu sempre fui vascaíno. E todo mundo que está envolvido no futebol tem um clube de coração, Quem que não torceu para o Brasil agora? A gente viu, eu não sei se quem está nos ouvindo chegou a ver, em Bangladesh, às vezes, lá na Índia, as pessoas que não têm uma seleção torcendo para o Brasil e chorando, se emocionando. Então é um produto que emociona, que desperta paixões. Viram isso
E cá para nós, Eustáquio, todo produto que desperta essa paixão, ela tem um potencial de venda muito grande, né? Claro. Um potencial de venda muito grande. Tem mercado, né? Tem mercado. Paixão tem mercado. Futebol você não precisa massificar para vender. Uma criança já nasce pedindo uma bola, né? Então não é um produto que você tem que convencer as pessoas a gostar. Todo mundo já gosta. Então essa visão empresarial está sendo muito bem explorada. Agora, é interessante saber explorar bem isso, né? E ser um fator gerador de riqueza, porque certamente já deve ter sido analisado psicanaliticamente essa relação do torcedor com o clube, né? Se você torce para o Vasco, se tirar os 11 caras do Vasco e botar no Flamengo, e tirar os caras do Flamengo e botar na camisa do Vasco, você vai continuar torcendo pro Vasco. Você torce para a camisa, né? Exatamente. Que identidade interessante essa, isso, né? Quando você faz uma Copa do Mundo, isso é muito potencializado, porque é seu país. É o sentimento de pertencimento de nação. O sentimento de pertencimento, é sua terra, é seu país. Então você defende com muito mais amor e dedicação e entusiasmo. Então quando você mexe com a terra da pessoa, com o país da pessoa, nós vimos aqui, eu vi, por exemplo, um camarada do Uruguai que mora aqui na Ilha do Príncipe já há muitos anos, mas que pintou a casa dele com as cores do Uruguai. Ele mora no Brasil há muitos anos, mas quando a bola rola, é o país dele que ele torce, é a bandeira dele, é a terra dele, e isso é sensacional. E isso não escapou ao mercado, né? Você vê, né? De forma alguma. E nem deveria escapar, porque foi uma enorme oportunidade de desenvolver um produto chamado futebol, que, como eu disse antes, já está no DNA das pessoas do mundo inteiro. Você sabe o que o futebol do Vasco tem a ver com o futebol capixaba? Mal aparece um talento aqui e vai embora, porque precisa vender, né? Fazer dinheiro. Isso aí, é isso aí. Parece jogador aqui. Aliás, isso... Vasco também. Isso se estendeu para o Brasil, né? No Brasil, há muito tempo, nós temos jogadores que você escuta que foi convocado para a seleção brasileira e que nunca jogou num time brasileiro. Nunca jogou, exatamente. Desde cedo, eles são transferidos para lá e desenvolvem o seu futebol lá. Quando vem disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil, tem dificuldade como nós tivemos agora. Porque ele não sabe jogar o futebol brasileiro. Ele joga um outro futebol, ele foi formado lá com a filosofia de disciplina tática, condicionamento físico. Quando ele vem para o futebol brasileiro, que nós tínhamos antigamente os craques de forma inexplicável, como é que um time, né, por exemplo, a Copa de 70, como é que um time conseguiu juntar Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, tudo no mesmo time, rapaz. É muito talento junto, isso nós não vamos fazer nunca mais. Porque os jogadores já não ficam aqui, já não se identificam com o nosso futebol, com essa ginga, não treinam aqui, não tem essa filosofia, e isso foi perdido. E, infelizmente, o futebol brasileiro já passa e terá muita dificuldade para retomar essa hegemonia de vencedor. Ou seja, o ex está bem distante, né? Bem distante, bem distante. Nós temos que começar do zero, ou pelo menos começar a ter capacidade de investimento suficiente para reter os nossos talentos aqui e formar a escola de futebol brasileira como ela foi campeã e foi vencedora antes. Se perdeu isso. Quando nós perdemos isso, nós começamos a perder os títulos. Aliás, eu estive participando do evento semana passada, a criação do Centro de Desenvolvimento do Futebol, da Federação Espírito Santense, mas com apoio da FIFA e da CBF. Achei interessante, porque, de fato, é um projeto de instalação que permite a vários estudantes, vários meninos, principalmente dessas áreas de maior vulnerabilidade social, estarem aprendendo a jogar futebol. Ou seja, descobriu-se também que futebol se aprende em escola, né? E o objetivo da FIFA e da CBF vai ao encontro disso que nós estávamos comentando. Esses centros de desenvolvimento foram criados exatamente para isso, para ver se o Brasil retoma essa escola de futebol. Se eu não me engano, tem 12 centros espalhados pelo Brasil e a meta é criar mais 15. E isso vai fazer com que, sim, o menino comece desde a base, desde muito cedo, a aprender. Eu acho que ninguém aprende a jogar futebol. Quem joga futebol já nasce sabendo. É um talento sinestésico, né? Ele vai se aperfeiçoando dentro de um estilo de jogo. Uhum. E aí sim, nosso brasileiro. Eu acho que é uma virada de chave interessante esse centro de desenvolvimento, porque nós vamos ter a oportunidade de colocar para esse menino que tem o DNA do futebol, o estilo de jogo brasileiro,
que esse sim é vencedor. Se a gente quiser jogar como se joga lá fora, ou se o menino, ao invés de ficar nesse centro de desenvolvimento, for para a Europa, ele não vai conseguir desempenhar o futebol brasileiro raiz numa competição de Copa do Mundo, por exemplo. Agora, você me lembra, atentei para um lance que você falou, e o Wallace, que é o seguinte, eu vi muito jogador, muito país aí jogando futebol com, principalmente os africanos, e os africanos, inclusive o Marrocos e tal, com aquele estilo um pouco brasileiro de jogo de cintura, drible, a caneta, o lençol, o domínio de bola. É isso que faz a diferença, sabe? Porque se todo mundo jogar de uma só forma, o futebol perde essa magia. Os africanos e asiáticos jogam do jeito deles. E isso é uma competição continental e mundial. Cada um apresenta o seu estilo, as suas armas e vão ver quem é melhor. Se todo mundo começar a jogar igual, se o jogador brasileiro, volto a tocar nesse assunto, na sua infância e adolescência, for formado na Europa, na hora da Copa do Mundo nós vamos jogar o mesmo futebol que os europeus jogam e vamos competir com eles. Nós não vamos jogar o futebol brasileiro. Então nós temos que jogar o nosso futebol, o africano jogar o futebol dele, o europeu jogar o futebol dele e vão ver quem é melhor. Pois é, mas você acha que esse critério... Porque eu tenho observado a reclamação de que aqui nas escolas brasileiras o padrão europeu começa a se impor, ou seja, a disciplina tática prevalece sobre, às vezes, a individualidade do atleta. Eu acho que a gente não pode abrir mão de certos valores e dessa naturalidade que o jogador brasileiro tem. No momento que nós começamos a fazer isso, a última seleção que nós tivemos foi com o Ronaldinho Gaúcho, foi com o Cafu, foi com o Ronaldo Fenômeno, e os caras jogavam... 2002, né? E os caras davam caneta, os caras jogavam para trás, os caras sabiam, né? Quando você começar a botar robô em campo, igual o Casemiro, igual o Paquetá, né? Aí você começa a fazer um futebol europeu classe B, porque eles não são europeus. Aí você começa a querer imitar, você não vai fazer porque você não tem aquele DNA e você faz o futebol europeu de segunda categoria na seleção brasileira. Então nós temos que ter disciplina tática? Temos. Olha o que Parreira fez quando foi campeão do mundo. Ele disse a seguinte frase e foi criticado na época. Ele falou, olha só, eu tenho que treinar a minha seleção para marcar. Mas como assim? Porque jogar com a bola no pé nós já sabemos. Eu preciso ensinar. E viu-se muito isso na Copa agora, né? Exatamente. O jogo de marcação. Exatamente. Ele falou assim, o jogador brasileiro, eu não preciso ensinar ele a jogar com a bola no pé. Dê a bola pro Ronaldinho Gaúcho, que ele sabe o que ele vai fazer e os caras vão ter que correr atrás dele. Eu tenho que treinar. Aí ele botou Dunga, Mauro Silva, lá atrás, ninguém passava ali, com a função, Eustáquio, de tomar a bola do adversário. Quando tomava a bola, bom, aí é com a gente. Aí agora o futebol brasileiro entra em campo. E aí se desenvolveu o futebol brasileiro na essência e o time foi campeão do mundo. Porque jogou como sabe jogar e não como fabricaram, eu digo assim, um futebol de segunda linha da Europa foi o que o futebol brasileiro jogou nessa Copa do Mundo e por isso perdeu. A presença hoje é do gestor esportivo Wallace Valente. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença. Oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Voltamos com a presença do gestor esportivo Wallace Valente. Wallace, a respeito do que você falou, de respeitar o estilo, né? Honrar o estilo para o futebol brasileiro tentar resgatar aquele status, aquele nível que ele já teve. Uma coisa que eu tenho observado é o seguinte: futebol você tem o estilo, você tem o brilho individual, mas o futebol é um jogo de equipe, de conjunto. Sim. Essencialmente conjunto. É futebol association, né? Okay. O que eu acho interessante é o seguinte: aí os treinadores, os coaches, eles convocam os jogadores que nunca jogaram antes. E tem 3 jogos para poder fazer a adaptação. É difícil, né? É muito difícil, né? É muito complicado. Futebol, claro, como você falou, é uma equipe, né? E como em toda equipe, cada um tem uma função.
O zagueiro está lá para defender, o meio-campista está para marcar e parte para articular, e o ataque para finalizar. Só que esse conjunto tem que estar em harmonia, né? Com esse futebol de marcação e de disciplina tática que o futebol brasileiro passou a enfrentar, nós temos que ter recursos para desvencilhar o adversário, enganar. O futebol é um esporte de enganar o outro, de drible. Fingir que vai manuir, o cara vai. Ameaçar que vai lançar para um lado, lança para o outro, né? Fingir que vai sair para a esquerda e tocar para a direita. Tem que ter isso. E para isso funcionar bem, em alto nível, precisa de tempo, precisa de treinamento, precisa de uma filosofia definida e encontrar jogadores, que nós chamamos do operacional, que saibam executar essa tática, né? O Carlo Ancelotti chegou aqui, ok, sabe tudo de futebol, mas se ele não tiver jogadores com a excelência técnica, não adianta. Ele vai dizer, eu quero que faça isso, mas tem um cabeça de bagre lá que não sabe fazer. Ele não vai sair do banco e fazer. Então, o estratégico, o tático e o operacional que nós conhecemos na gestão estão muito presentes no futebol, né? A estratégia é vencer o adversário, mas como? O técnico fala como. E o jogador tem que executar. Operar, né? Se não souber operar, isso tudo vai por água abaixo. Uhum. Então, você acha que nesse caso cabe ao atleta se adaptar à prescrição do técnico, ou o técnico tem que respeitar a característica do atleta? O técnico tem que explorar a característica do atleta. Se ele puder montar um elenco, melhor. Porque ele vai dizer o seguinte, que é assim que funciona, de forma assim, ideal. Eu quero jogar dessa forma, e para jogar dessa forma, eu preciso de laterais que avancem, preciso de dois marcadores aqui, preciso de um centroavante que faça bem o pivô, porque dessa forma eu vou colocar a minha filosofia de jogo em prática. E aí seria o cenário ideal. Você tem um plano e contrata pessoas que sabem executar aquele plano. Quando você não tem isso, que na maioria das vezes não tem, o técnico vai tirando leite de pedra, ele vai observando a característica de cada jogador que ele tem nas mãos e vai tentando adaptar o esquema dele dentro das características do que ele tem em mãos. É por isso que tem o grande treinador e tem o treinador mediano. O treinador mediano é aquele que só sabe jogar com craque. E aquele grande treinador joga com jogador mais ou menos também, porque ele faz o cara, ele explora as características positivas desse jogador, bota em campo e faz um esquema aproveitando aquilo que eles têm de melhor. Na verdade, joga com o que tem. Jogar com o que tem. É como o árbitro de futebol. O bom árbitro de futebol, ele apita bem qualquer jogo, seja na várzea ou seja na Copa do Mundo. Porque a grande característica do árbitro é fazer a leitura do jogo e da competição que ele está apitando. Não é aplicar as regras. Hoje nós temos árbitros que... mas esse árbitro não é bom aqui no Campeonato Brasileiro, mas chega na Copa do Mundo, apita muito bem. No meu conceito, ele não é um bom árbitro. Porque para ele ser um bom árbitro, ele tem que apitar bem lá, e tem que apitar bem aqui. Mudou o estilo de jogo, tem mais contato físico. Então, ele é a figura que vai fazer essa leitura e vai adaptar o seu estilo de jogo àquela competição, sem abrir mão da aplicação da regra. Então, o bom técnico também tem isso, né? Eu tenho esse grupo de jogadores, eu vou fazer um time com esses. Mas agora você tem esse nível, então vou fazer um time com esse aqui também. O bom técnico faz um time com um grupo de jogadores que ele tem na mão. É por aí. E a proposta com relação às normas aplicadas, às regras, as 17, não sei desde quando existem essas 17 regras, eu acho que desde Charles Miller, né? O futebol antigamente, logo quando surgiu, não tinha 17 regras. Na verdade, não tinha nem regra. Era um campo de jogo com uma linha central que dividia um campo de um time, um campo de outro, e duas traves. E aí a única regra era o seguinte: quem colocar a bola mais vezes dentro da trave do outro ganha o jogo. E depois, com a evolução, com o passar do tempo, eu creio que 50, 60 anos depois, foram estabelecidas as 17 regras que nós temos até hoje. Então, e dessas 17, qual é a mais difícil de aplicar na prática? A regra 11 do impedimento, sem dúvida. Eu acho que é a regra mais importante e é a mais difícil de ser aplicada.
é muito complicado, porque exige do olho humano uma capacidade que ele não tem. Agora com o olho humano é impossível. Hein? Agora só com tecnologia. Só com tecnologia. E mesmo com tecnologia tem gente reclamando, né? Que tem um braço para cá, que a linha foi mal traçada, que fizeram a curva. Então o impedimento taticamente, a regra mais importante do futebol, ela revolucionou a tática no futebol com a sua implantação e com a sua evolução, mas ela é de muito difícil aplicação. E por isso as maiores polêmicas estão no pênalti, no cartão vermelho e no impedimento. Para a regra do impedimento, o trabalho do juiz lá do bandeirinha é essencial, né? É fundamental. Fundamental. Na verdade, o árbitro assistente, como é chamado, ele está estabelecido na regra 6. E as funções dele são mínimas. É indicar para que lado, para que time pertence a bola quando a bola sai de campo, se o lateral é para lá ou se é para cá, se é tiro de meta ou tiro de canto, e o impedimento. A função do assistente é essa, são 3 só, e a mais difícil de todas, que é a do impedimento. Então ele tem que ter foco prioritário, porque presta atenção, se você erra um arremesso lateral, se era para um time e foi para o outro, não tem uma repercussão tão grande de você errar um impedimento. Sim. Porque do impedimento, fatalmente vai ter um lance de gol. E o arremesso lateral é um tiro livre indireto, não vale gol diretamente de arremesso lateral, tanto é que ele é cobrado com as mãos. Então, ok, até é aceitável um erro ali, porque pode ser um gol também de arremesso lateral, cobrou e tal. Mas do impedimento, é assim, se não for marcado, tá o cara e o goleiro. Então, o foco principal do árbitro assistente tem que ser a linha de impedimento, a meu ver. Entendi. O Wallace, duas questões que eu sempre tive como torcedor, né? Uma delas é o seguinte, muito antes do VAR, eu achava que todos os lances, se fosse transmitido no telão dos estádios, os estádios que têm esses recursos, né? Como os grandes estádios, né? Eu acho que mostrava muito para a torcida, digamos assim, a posição, o senso olímpico do competidor, porque a gente vê muita simulação. Tem muita simulação. Rapaz, mas chega a ser assim, afrontoso. O cara encosta no ombro, o cara sai botando a mão no ouvido como se tivesse levado uma pancada no ouvido. E eu acho que isso, de uma certa maneira, faz parte do jogo. Tudo bem, a malícia faz parte, né? A malandragem faz parte. A gente, no Brasil, a gente louva muito isso. Mas era um pouco, né, cara? Porque, de repente, é muita simulação. Você está lembrado das N cambalhotas de Neymar na Copa, né? Que ficou até folclórico aqui. Isso ficou assim, tudo bem, faz parte, o camarada tenta enganar aqui, tem a ginga, tem a malandragem, mas ficou demais. Tudo que fica demais, aí até o próprio torcedor já não gosta disso, né? E eu acho que a tecnologia, no caso o VAR, nesse aspecto é muito mal empregado, porque ele devia vigiar isso. Porque se o jogador cai no campo com a mão no rosto, o VAR vai olhar a imagem, vai chamar o árbitro e vai dizer, olha só, a mão pegou no peito dele e ele está botando a mão no rosto. Cartão vermelho, expulsa. Exatamente. Eustáquio, no outro dia ninguém mais vai botar a mão no rosto, ninguém vai mais reclamar, simular. Todo mundo, assim, se tem uma rua que os carros estão passando ali em alta velocidade, tá todo mundo correndo e tal. Se o Detran colocar um guarda ali com a cadernetinha na mão, todo mundo vai passar 30 por hora. Porque tem um cara ali que vai, opa, eu tô aqui. No momento em que a arbitragem começar a aplicar cartão vermelho ao jogador que simula, no outro jogo ninguém vai simular mais. Não tem dúvida que vai ser pedagógico. Então, como isso ficou demais, eu acho que estava na hora da tecnologia entrar, rever esse protocolo e incluir isso no protocolo. Olha, pessoal, daqui para frente, o jogador que tomar uma mão no braço e colocar a mão no rosto, tentando enganar a arbitragem, vai ser expulso de campo. E o VAR vai mostrar. Você dá o primeiro aviso e vai para o jogo. Isso acabaria com facilidade. Então, às vezes, eu não entendo essa resistência do futebol e dos dirigentes do futebol começarem a tomar medidas mais duras para poder parar com certas coisas que incomodam. Duras e óbvias, né? Por exemplo, eu achava antigamente que certos tipos de agressão, de violência numa jogada, era para ser resolvido na justiça comum, não era na justiça esportiva, não.
Entendeu? Mas aí eu vi uma ideia que eu achei interessante uma vez. Seguinte, se o cara comete uma falta contra o outro, que inutiliza ou incapacita ou afasta o outro, aquele agressor que deveria cumprir a mesma suspensão do afastamento do outro. Isso foi aplicado agora. Foi? Foi, Inter e Cruzeiro, jogador do Internacional... Está vigorando então isso? Entrou agora. O jogador do Cruzeiro vai ficar 6 meses... Era até um jogador do Vasco, Peck. Ele sofreu uma entrada... vai ficar 6 meses fora, o jogador do Internacional vai ficar 180 dias sem jogar. Exemplar, é assim que funciona. Claro que tem um limite, assim, às vezes o camarada não vai para quebrar a perna do outro e por um acidente lá torceu. Então tem que ter essa avaliação. Isso aí dá para poder avaliar, não dá? Dá para avaliar. Mas quando é uma jogada que não devia ser daquele jeito, que foi para quebrar, eu não tenho dúvida que essa medida vai ajustar isso aí. Muito grato, Wallace, pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conosco falando sobre um assunto que certamente você gosta muito. Todos nós gostamos muito. Grato. Obrigado. A presença hoje do gestor esportivo Wallace Valente. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.